Hi everybody, welcome to our pronunciation class. Today's topic is going to be regular verbs in the past. We have three different pronunciations. We have the, t and id. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho por que a gente tem essas três pronúncias, como acessar essas pronúncias na sua boca, na sua garganta e entender os movimentos que você tem que fazer, a importância de se atentar para isso, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre todas essas coisas, tá? Bom, primeiro, a maioria dos alunos, né, nós brasileiros, a gente tem uma tendência muito grande em querer pronunciar as palavras com todas as letras que tem lá. Então, se eu tenho o verbo, né, fazendo as sílabas, se eu tenho o verbo stay e eu coloco no passado ed, eu quero pronunciar stayed, eu quero pronunciar cleaned, eu quero pronunciar called, que eu escuto muito. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Quando a gente está numa fase de se comunicar, de se virar, né, no inglês, passar a mensagem, a gente dá uma suavizada mais nessas questões de pronúncia, de sotaque. E aí, conforme o aluno ele vai subindo níveis, ele vai acessando espaços com o inglês dele, o próprio aluno traz para mim essa necessidade de ter uma pronúncia mais clara, de pronunciar, de se sentir mais à vontade e confiante na hora que ele está falando em inglês. Eu não quero fazer terrorismo a respeito de pronúncia certa, melhor pronúncia, mas eu acredito, e muitos professores acreditam, isso é fato, que quanto mais você limpa a sua pronúncia, melhor você desenvolve o seu listening, porque você não vai ouvir stayed, você vai ouvir stayed, você não vai ouvir cleaned, você vai ouvir cleaned, você não vai ouvir called, você vai ouvir called. Então, quando você acessa esses lugares, esses movimentos na sua boca, como, né, o movimento da língua, isso faz com que você assimile esses sons também de uma forma mais rápida e de uma forma mais fácil. Então, limpar a pronúncia, eu acho que às vezes está muito ligado com a questão emocional, né? Eu tô feliz com o inglês que eu tenho uma pronúncia legal. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com verbos regulares somente. Eu fiz uma curadoria de vários verbos e todos eles podem ser usados no contexto business, então dei uma pesquisada em mais verbos também pra gente analisar eles, tá bom? Como é uma aula só de pronúncia, a gente não vai trabalhar inicialmente com frases, tá? Porque a gente vai praticar aqui esses três grupos de pronúncia. A gente vai praticar mais o som, você acessar esse som, você acessar o som do D, você acessar o som do T e você acessar o som do ID. Outra coisa também, a gente não fala palavras soltas, a gente fala frases, tá? Então, hoje é só uma limpeza de pronúncia, verbo a verbo, analisando e praticando, quase como se fosse uma aula de fono, pensa dessa forma. E depois a gente vai colocar esses verbos também num outro momento, em outro vídeo, com frases para você se sentir mais confiante. Mas hoje o foco é fazer você entender os sons e projetar esses sons e praticar muito com sons similares a outros verbos, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Shall we? Let's get started. Um detalhe. Antes da gente começar, eu queria que você pensasse o seguinte, que isso vai ser como se fosse uma aula de música, em que você tem o seu instrumento musical, então este é o seu instrumento musical, que a gente tem aqui a boca, os lábios, a língua, a garganta, então a gente vai usar o seu instrumento musical, tá bom? E a gente vai praticar ele a reproduzir sons. Então a gente não vai falar frases, como eu já disse. A gente vai praticar sons. Sons de D, sons de T e sons de ID. Outra coisa, mais pra frente, em outro vídeo também, a gente vai analisar o que a gente chama de connected speech. A gente está analisando aqui os sons isolados. Mas se eu tiver esse verbo numa frase, pode ser que esse som mude. Se eu tiver uma consoante, se eu tiver uma vogal, dependendo como a pessoa vai pronunciar aquilo lá para conectar as ideias. Hoje o meu objetivo principal é fazer com que você acesse estes sons e tenha confiança de saber quando é o som de D, quando é o som de T e quando é o som de ID. Não se preocupe, não tem a possibilidade de um verbo que é de um grupo passar para o outro, tá? Se tiver, são exceções mínimas, então não se preocupe. Nada que eu tô ensinando aqui vai ser assim, isso vai cair por terra na hora que a gente começar a trabalhar com Connected Speech. Então pode relaxar que isso não acontece, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de música, pega o seu instrumento e vamos lá dar uma afiada nesses sons e produzir esses sons, tá bom? Let's get started. So, let's go, you ready? So, gente, dá uma olhadinha aqui no tanto de verbo que eu listei. Verbos não vão ser mais problemas para ninguém aqui. Quando eu tô dando aula e falo, eu não tenho verbo, eu não consigo falar isso que aconteceu na reunião. Então, o que mais tem aqui é verbo, tá? Todos esses verbos que estão listados aqui, eles projetam o som do D.
tá? Então, eles no passado, eles projetam o som do D. Por que eles projetam o som do D? O que a gente vai pensar? Vou tentar dar uma explicação mais fácil para você entender, tá bom? Quando eu tô pronunciando esses verbos, vamos dar uma olhadinha aqui na primeira coluna, tá bom? Quando eu tô pronunciando esses verbos, por exemplo, ó, esquece eles com o ED agora. Pensa eles na forma base deles, tá bom? Na forma infinitiva. Então, eu tenho aqui, ó, agree, answer, stay, call, realize, answered. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nessa primeira coluna e eu quero que você analise esses verbos sem colocar a conjugação no passado por agora pra gente entender o porquê desse som de D, tá bom? Então vamos lá, esquece o ED agora e pronuncia o verbo na forma infinitiva pra mim. Vamos analisar esses sons. Primeira coluna, agree, answer, stay, call, realize. Let's go once again. Agora, na hora que a gente for repetir dessa segunda vez, eu quero que você pegue a sua mão e coloque ela bem aqui e você vai analisar a última letra da nossa primeira coluna. Eu quero que você analise se aqui tá saindo um som. Por exemplo, fala o meu nome, ó. Ana. Tá vendo que o A ele tá vibrando aqui, ó? Agora fala pra mim sapo e presta atenção no S. Sapo. O S não projeta uma vibração aqui, porém o A assim, ó. Tá vendo a diferença? Só que a gente vai analisar a última letra, tá bom? Então, no caso aqui, ó, agree é o E, answer é o R, stay é o Y, call é o L, realize é o Z. Então, vamos de novo. Quero que você analise se algo vibra aqui na última letra. Coloca a sua mão aqui e vamos comigo. Let's go? Sem o ED, tá? Agree, agree, answer, answer, stay, stay, call, call. Dá uma analisadinha aqui na minha língua que eu não fiz call, U. Eu não projetei um U, eu projetei um L, então a minha língua sobe. Olha aqui, ó. Call, 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 realize, realize, realize. Bom, aqui vibrou tudo. Todos esses verbos deram uma vibradinha aqui. E o que isso significa em inglês? A primeira coisa que você tem que ter em mente é, quando eu conjugo um verbo regular no passado, eu nunca vou pronunciar ED. Nunca. Então, a nossa vontade de falar stayed, called, não existe esse som, tá bom? Então, eu nunca vou pronunciar. O ED, ele projeta 3 sons, como eu já disse. Esse grupo aqui, eu separei, é o grupo do som do D. Por que ele é D? Vamos pensar o seguinte. Tava vibrando, não tava? Na hora que eu pronunciei aqueles primeiros verbos ali? Para ficar mais fácil de você entender, você vai ter que pensar da seguinte forma, tá? Os nativos em inglês, eles vão ser um pouco preguiçosos para mudar vibrações ou padrões ali. Por exemplo, se aqui está vibrando, se a minha última letra está vibrando, é confortável para mim conjugar esse verbo no passado também com uma letra que está vibrando, porque eu continuo com o mesmo padrão. Então, eu estou vibrando a última letra, eu coloco o meu ED vibrando também. Quando eu quero mudar esse padrão, se eu quiser colocar o som de T, por exemplo, vamos pensar agreed, é forte para mim, eu estou vibrando e do nada eu corto essa vibração. Então, para ficar mais fácil para você entender, se vibrou, eu continuo vibrando. Se não vibrou, eu não vou vibrar. Como eu disse para vocês, hoje é quase uma aula de música aqui, em que a gente vai analisar sons e vibrações. Ok, eu vou repetir de novo, a gente não fala os verbos, a gente não fala palavras somente. A gente coloca essas palavras num contexto, a gente cria frases. Mas hoje o meu objetivo aqui é fazer você conhecer mais as vibrações, analisar mais os movimentos que estão acontecendo na sua boca, porque como nós somos brasileiros, a gente não presta atenção se a língua foi, voltou, bateu, subiu, vibrou, nasal, não é? Então, porque é a nossa zona de conforto, é o nosso idioma.
Então a gente não para ficar analisando esse tipo de coisa. E é interessante você começar a abrir sua mente para isso, se você sente que a sua pronúncia pode melhorar, se você quer que a sua pronúncia melhore. Eu conheço vários tipos de pessoas e vários tipos de alunos que falam assim, eu não me preocupo com pronúncia não, eu quero só me comunicar. Ok, essa é a opção dele, mas se você está buscando limpar o seu inglês, fazer com que ele fique mais limpo, você se comunicar com mais assertividade, para as pessoas te entenderem melhor e, consequentemente, o seu listening melhorar também, em algum momento você vai dar uma trabalhada nos seus verbos regulares, tá bom? Então, espero que seja comigo aqui agora. Vamos continuar? Então, vamos lá. Vamos repetir de novo a nossa primeira coluna, colocando a mão aqui, que a gente já analisou que tudo ali vibra e tudo aqui nesse slide vibra, todas essas últimas letras vibram. E agora a gente vai acrescentar somente o D no final. Sim, somente o D, o que ele tá aqui, ó, só o D. Porque se vibrou, eu vou continuar vibrando. Eu vou manter o padrão que já estava instalado ali naquela última letra, tá bom? Então, vamos lá de novo. Primeira coluna. Coloca a mão, sente a vibração e me dá um D. D. Vamos lá. Agreed. Agreed. Answered. Answered. Stayed. Stayed. Called. Called. Realized. Realized. Bom, vamos lá. Vou quebrar essa informação para ela ficar melhor para você ver os verbos e melhor para você me vir também e dar uma analisada aqui como que tá a minha garganta, se tá vibrando, se não tá vibrando, inclusive algum possível movimento da minha língua, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer a primeira coluna de novo, analisando esses sons e vendo as vibrações de novo. Essa é uma aula quase que de fono aqui, tá bom? Bom, vamos lá, então fica aqui juntinho que a gente vai analisar todos esses sons de novo, lembrando que todos eles aqui projetam um som de D e vamos dar uma analisada na vibração juntos, tá? Vou repetir de novo a primeira coluna e vamos analisar esses sons que a gente tem ali, ó, I, o R, o Y, tá? Então vamos praticar bastante, tá bom? Vamos lá, let's go! Agreed, agreed, agreed. Answer, me dá o R primeiro. Answer, agora me dá um D. Answered, answered, answered. Stay, stay. Esquece que tem um E ali e me dá só um D e cai, ó. Stayed, stayed, stayed. Consegue fazer som pra mim? D, 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 D. Som do D, tá vendo, ó? D, D. D, stayed, stayed, stayed. Call, call. Sobe a língua. Call. Da mesma família de small, all, tall. Então a gente vê muito um som do L meio que projetado como U. Se você conseguir fazer esse movimento com a sua língua do você vai limpar bastante sua pronúncia. Então, ó, call, call, call. All, tall, tall, small, small. Se você tem língua presa, pode ser que seja um pouquinho difícil de você fazer esse som. Não se preocupe, tem pessoas em língua presa em vários idiomas, tá bom? Então vai no máximo que der pra você e não se preocupe. Call, call. Então eu puxei o L, ó, call, e vou descer fazendo um D. Called, called. I called him, I called him, called, called. Called, realized, Presta atenção, eu sublinhei esse realized porque me dá ele com um som mais de Z, porque o Z, ó, vibra, o S não vibra. Conseguiu fazer essa diferença? Olha aí, ó, Presta atenção nesses sons, compara pra mim o som do Z, ó, Agora me dá S. Um vibra, o outro não vibra. Então, realize me dá o finalzinho mais com som de Z, tá bom? E vamos colocar um D ali, vamos lá? Realized, 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 realized. Muito bem, então a gente encerrou nossa primeira coluna. Vamos para a segunda. Agora a gente tem arrive, arrive. Olha o que você tem que fazer aqui. Você está reparando que eu termino com E, mas esse E do verbo arrive, ele é diferente do agree. Porque do agree eu tenho dois Es, é como se
agree, tá bom? No arrive, o meu foco ali é a minha consoante, a minha vogal, é o meu V. Dá uma olhadinha e vamos fazer o V comigo, ó. Faz esse som aqui, ó. Vamos lá. Arrive, arrive, arrive. Então, do V, que vibra, você vai me dar um D. Arrived, arrived, arrived. É muita consoante junta, né? É inglês, this is English. So, arrived. Eu não coloquei aqui porque eu tentei pegar verbos com contexto mais business, né? Então, a hora que eu cheguei na reunião, beleza, todos podem estar num contexto general English também. Mas, por exemplo, o verbo love, leave, eles estão no mesmo grupinho aqui do arrive. É o V e aí eu vou colocar um sonzinho de D no final, tá bom? Arrived, lived, loved, todos eles. So now, allow, allow, allow. Agora é o, olha lá, o, é diferente de né? Então, ó, allowed. Vejo muita gente falando allowed. Vamos tirar esse E e fazer essa junção desse W com o D. Allowed, allowed, allowed. Can you see it? Allowed, allowed. Now, listen, listen. Dá uma olhadinha o que acontece com a minha língua na hora que eu pronuncio listen. Vamos lá, ó. Listen, listen. Tá vendo a minha língua subindo, ó? Listen. Ela bate aqui, ó, atrás dos meus dentes. Listen, listen. Até um pouco nasal também, você consegue pegar aqui, ó. Listen. Agora você vai me dar um D. Listened, 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 listened. And now, close, close. Coloquei sublinhado, que você vai me dar um som de Z também, tá bom? Close, close, close. Me dá um som de D. Closed, closed, closed. Mais um N. Vamos lá? Happen, 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 happened, happened, happened. Approved, approved, approved. Informed. Olha aqui. Approved. Som de V. Approve, 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 approved. Som de D. Tá vendo? Informed, informed, inform. Na hora que eu pronuncio inform, eu fecho os meus lábios, eles se encontram, ó. Inform, inform. É o mesmo de perform, perform. Tá vendo? Então, fecha o lábio e me dá D. Informed, informed, informed. That's it. Very good. Now, saved. Você até sente o ar saindo aqui, ó. Saved, saved. Entered, entered, enter. O R, ó. Enter, enter, entered. Very good. Entered. Performed, performed. Continue. Só me dá o som do U. Continue, continue, continue. Agora me dá um D. Continued, 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 continue, continued, continued. Beleza, gente, então aqui eu quebrei o grupo e a gente tem umas 3 colunas com vários verbos regulares conjugados no passado e que todos eles projetam o nosso som de D. Tentei buscar verbos com contexto mais business, provavelmente você usa muitos deles aqui, tanto no seu General English quanto no Business English também, e vamos nos atentar para esses sons e esses movimentos. Dessas 3 colunas aqui, se eu puder chamar a atenção de vocês, seria o nosso R com o D, na hora que eu projeto o som de answered, answered, entered. Estão vendo esses dois? Answered, entered.
Depois a gente tem um som de V. V, de novo, ó. Temos 3 verbos aqui, ó. Arrive, save, approve. Tem o som de V. Vamos falar isso no passado? Arrived, saved, approved. Depois vamos dar uma revisada no som do N. N, a língua sobe. Então, como que vai ficar aqui? Vamos pegar alguns com som de N? Então, a gente tem 3 verbos aqui com som de N. Listen, happen, open. Listen, língua subiu. Happen, língua subiu. Open, língua subiu. Colocou D. Listened, happened, opened. Listen, happened, opened, listened. That's it, very good. Lembrando aqui que realize, som de Z, close, som de Z também, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no outro grupo que eu separei também, que continuamos com a nossa pronúncia do D. Vamos focar bastante nesse D, que ele vai sair bonito aí, tá bom? Vamos lá! Let's keep going. Joia, vamos dar uma olhadinha. Temos vários verbos aqui. Joia, let's keep going. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas 3 colunas. Vamos pronunciar a primeira coluna. Lembrando que vamos tirar aqui o som do D, tá bom? Vamos tirar o som do ED. Vamos pronunciar eles no infinitivo primeiro, tá? Então vamos trabalhar esse infinitivo. Let's go. Primeira coluna. Share, share, share. Offer, offer, offer. Claim, claim, claim. Phone, phone, phone. Analyze, 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 or analyze, analyze. Insured, 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 insured. Again. Share, offer, claim, phone, analyze, insured. Ok, vamos agora ver a última letra. Coloca a mão lá de novo e vamos ver que tá tudo vibrando a última letra. Então, no caso de share, R, offer, R, claim, M, phone, N, analyze, Z, insure, R, tá bom? Então, todos aqui vibram. Você vai sentir a vibração, continuar vibrando, colocando a letra D no final. Let's go together. Shared, shared, offered, offered, claimed, claimed. Can you see that? Claimed, claimed, phoned, 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 analyzed, 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 insured, insured, insured. Todos vibraram as últimas letras, coloquei a letrinha D na minha conjugação, na minha pronúncia, melhor dizendo, continuei vibrando. O padrão continua, as I said. Vamos analisar a nossa segunda coluna, também com verbos regulares no passado, que vibram a última letra e em que eu vou projetar o som de D na hora que eu conjugar eles no passado, tá bom? Vamos lá. Vamos repetir eles, a última letra, antes da gente fazer a conjugação, só para a gente sentir a vibração aqui, tá bom? Então, tira os EDs e pronuncia comigo. Let's go. Explain, explain. Língua sobe atrás dos dentes. Explain, explain. Sign, sign, sign. Copy, copy, copy. Mail, mail. Língua sobe no L. Mail, mail. Fire, fire, fire. Reply, reply. Então vamos de novo. N do explain vibra. Sign, N vibra. Copy, P, I vibra, o Y. Mail, L vibra. Fire, analiso o som do R aqui. Vou na minha última consoante. Fire vibra. Reply, reply. So, meu Y também vibra. Vamos agora fazer de novo, colocando o som de D. Se está vibrando antes, a última letra, continuo vibrando na minha conjugação no passado,
projetando a letra D. Shall we? Let's go. Repeat after me. Explained, explained, signed, signed, copied, copied, mailed, mailed, fired, 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 replied, replied, replied. Joia! Encerramos a nossa segunda coluna aqui e vamos para mais uma. Hoje é verbo pra danar, muito verbo, Business English. Bom, vamos lá. Na terceira coluna de novo, vamos analisar esses verbos, a pronúncia deles, no infinitivo, sem ED, sem conjugação nenhuma, para a gente sentir a vibração. A gente está dando essa destravada, sentindo essa vibração, analisando os sons. Essa é uma aula de sons, tá bom? Então vamos lá. Measure, measure, measure pronuncia de um jeito bem diferente da escrita, né? Você vai me dar um som quase que de um J lá, ó. Measure, measure, design, design, change, 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 hire, 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 try, 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 receive, 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 receive. Todos vibraram. R vibra, N vibrou, G vibrou, R do higher vibrou também, try, Y vibrou, receive vibrou, senti até o arzinho saindo aqui, receive. Vamos pronunciar de novo, colocando agora a nossa conjugação no passado com ED e projetando o som de D. Let's repeat after me. Let's go. Measured, 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 tudo vibrando. Designed, 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 designed. Let's go once again the third column, shall we? Measured, measured, designed, designed, changed, changed, hired, hired, tried, tried. Gente, acabamos agora com esse grupão aqui dos nossos verbos com terminação com som de D, projetando o som de D, tá? Isso aqui, o que eu quero falar para vocês? Isso aqui é prática. Chegar uma hora você vai analisar quais são as letrinhas que vibram, tá? Muitas pessoas falam sobre vibrar, voiced, também falam sobre você sentir como se o som fosse um pouco mais alongado também. Tudo que fizer sentido para você, em que você conseguir entender que o que está acontecendo aqui na última letra tem que continuar acontecendo na hora que você conjugar no passado, vai ficar mais fácil de você conseguir organizar e de você acessar estes sons, tá bom? Então essa é uma aula só de limpar a nossa pronúncia aqui. Praticamente todos esses verbos que eu listei, eles podem ser considerados verbos de Business English. A gente pode usar vários deles: hired people, fired people, mailed you this morning, phoned my boss, offered a new position, offered me a new position, measured the results. Então, assim, todos esses verbos aqui, eles são muito usados num contexto business. Lembrando que todos têm sons de D. Beleza? Trouxe eles novamente para a tela, todos aqui de baixo, para que se você puder tirar um print, dar uma copiada, imprimir isso aqui de alguma forma, digitar, vai te ajudar muito e deixar em um lugar que pode ser que fique visível para você. Então, se você puder deixar isso em um lugar que fica visível, melhor, tá? Que aí você, se tiver alguma dúvida, você já olha ali. Eu tinha um aluno que ele escrevia os verbos, que ele sempre tinha, que ele confundia o som, e ele falava: Ana, eu quero muito sempre lapidar minha pronúncia, melhorar minha pronúncia, me comunicar melhor e melhor a cada dia. Então, ele acordava, ele colocava essa lista perto da onde ele via toda hora, assim, na cama, sabe? Tava dormindo, acordava e dava uma olhadinha. Então, esse foi um jeito de deixar isso à vista, tá? Então, se você puder fazer isso, é um favor que você vai fazer pro seu inglês. Pega todos esses aqui que são do contexto business e toda vez que você aprender um novo, uma dica muito interessante é: toda vez que você aprender um verbo regular novo, que você vai usar num contexto business ou não, já analisa o som dele, tá bom? Já dá uma analisada no som. E se você tiver dúvidas também, eu vou te direcionar, vou te dar uma dica de um site que você pode escrever ele já conjugado no passado e você vai conseguir ver como que ele tá saindo lá na fonética dele, como que é o som, se é som de T ou D, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como que você pode fazer isso, tá bom?
um dos sites que eu indico para os alunos, alguém tiver dúvida e quiser se aprofundar nisso daqui, você pode vir aqui nesse site, ó, Show Me Word, e você escreve ali em cima, tá vendo? Do jeito que você, já com a conjugação no passado, tá? Então vamos pegar aqui, ó, agreed. Eu dou um enter e aqui, ó, ele já mostra pra mim, ó, olha lá. Aqui ele já mostra pra mim, olha, dá uma olhadinha, pronúncia americana e pronúncia britânica. Então, o que que eu tenho lá, ó? Ah, Ana, eu vou precisar saber os símbolos para entender isso? Não precisa, você pode simplesmente dar uma olhadinha só na última letra. É aquilo ali que é o seu foco no momento. Então, olha lá, ó. Agreed, agreed, som de D, ok. Ah, eu tenho dúvida no outro aqui, ó. Vamos escrever listened. Então, você já escreve lá, coloca com ED, dá o enter e dá uma olhadinha lá, ó. Como é que ficou? Vamos ver? Vamos ver junto. E dá uma olhadinha lá, olha, listened. Ah lá, projetei o D, projetei o D. Vamos dar uma olhadinha no outro? Dá uma olhadinha nesse, eu digitei called, pronúncia americana, pronúncia britânica, última letra, som de D, som de D. Ai, Ana, só tá aparecendo D? É, porque eu só peguei os verbos com som de D, tá? Vou te mostrar alguns com som de T, para você dar uma olhada que não vai vir sempre D, não. Vamos dar uma olhadinha num agora. Joia. Olha o verbo que eu escrevi. Worked. Qual é a última letra? Som de T, tá vendo? Então, ele não vai te dar sempre o som de D, não é? Isso aqui é a transcrição, é o som que você tem que projetar. Você pode, inclusive, ouvir aqui, tá? E você vai ver que ele vai falar worked. Ele vai dar esse worked. Vamos olhar outro. Joia, mais um. Olha lá, peguei o verbo convince. Olha lá no passado, som de T. Convinced. Tanto pronúncia americana quanto pronúncia britânica, tá bom? Então, você pode vir aqui nesse site, chama-se Show Me the Word, e você pode checar isso, vai ficar bem tranquilo para você se você tiver com dificuldade de saber se vibra ou não vibra, tá bom? Então, voltamos aqui com a nossa super lista aqui de todos os verbos, vários verbos regulares no passado que podem ser usados e provavelmente são usados aí no seu contexto business, tá bom? Tivendo dúvida, como eu já falei, vai lá no Show Me the Word e você consegue conferir se vibra ou não vibra. Is that right?